Boa noite a todos. Nesta noite, nesse encontro, vamos juntos então refletir inicialmente nas palavras de Jesus, trazidas por Mateus, que será como que o nosso preparo, trazendo Jesus junto às nossas preces, às nossas reflexões, quando ainda no Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 a 7, ele nos fala no capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Então, para explorarmos esse profundo ensinamento de Jesus sobre o julgamento, sobre a justiça, nós vamos buscar um texto de Pedro Camargo, conhecido como Vinícius. Ele usou por mais de 50 anos esse pseudônimo, em que ele assinava todos os seus textos, né? Foi um grande divulgador da doutrina, estudou profundamente como poucos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, um grande conhecedor da doutrina e nos traz grandes apontamentos para as nossas reflexões. E num dos seus livros que foram montados com os textos que ele escrevia, chamado Mestre na Educação, nós vamos ver então o texto Não Julgueis, para explorarmos esse ensinamento de Jesus que acabamos de ver. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Então, aquela justiça que é feita para que agrade aos olhos dos que nos veem, e não exatamente a Deus, né? Nosso Pai Celestial. Então, ele coloca: acaba de vir às nossas mãos um bem lançado artigo a propósito da sentença que ora nos serve de epígrafe, que é o não julgueis, né? Alega-se no aludido artigo que os espíritas, quando no conselho de sentença, costumam absolver sistematicamente os réus. Ignoramos se realmente tem sido esta norma de conduta dos espíritas no júri. Quanto a nós, declaramos que todas as vezes que servimos como juiz de fato, absolvemos, e disso não estamos arrependidos. Por isso que entendemos em consciência que tais réus deviam ser absolvidos. No entanto, não pretendemos firmar a doutrina da absolvição incondicional. Casos há em que, para evitar mal maior, seria lícito votar de modo a conservar o acusado recluso, dadas as suas condições de perigo para a segurança social. Assim procedendo, não estaremos julgando, mas acautelando a coletividade da qual somos parte integrante. Então, na sua explanação, nós podemos deduzir de suas palavras que ele afirma que há casos em que o acusado deve ficar recluso, né, dadas as suas condições de perigo para a segurança social. E isso não seria um julgamento, né, e sim um cuidado com a coletividade. Demais que são os criminosos, continua ele, demais que são os criminosos de toda espécie, se não anormais, desequilibrados, enfermos da alma, numa palavra, faça-se, portanto, com eles o que se faz com os doentes de moléstias infectuosas. Segreguemo-los da sociedade a fim de evitar as consequências do mal.
Esta sociedade é razoável, é humana, não há mesmo outra a tomar, uma vez que essa medida é razoável, é humana, não há mesmo outra a tomar, uma vez que se preste aos segregados a devida assistência reclamada pelas suas condições. Então, assim como nós isolamos um paciente infectado, e isso é pelo bem de todos, então ele fica isolado, mas não descuidado. Ele fica isolado, mas receberá todos os cuidados necessários. Assim deve ser feito com aquele que precisa isolar-se da sociedade por representar um perigo. Então, tudo isso nós deduzimos dos ensinamentos de Vinícius, das conclusões a que ele chegou e nos trouxe nesse texto. Então, são cuidados naturais, necessários, justos, mas que não se deve abrir mão dos cuidados que se deve dispensar a esse que está recluso. Então, é bom que entendamos que, quando alguém representa um perigo para a sociedade, assim como alguém infectado precisa isolar-se até que se cure, esse criminoso, esse que representa um perigo para a sociedade, deve ser isolado. Mas isto não significa que nesta pena, nessa ordem dada pelo juiz, deva-se acrescentar maus tratos, banhos frios e toda aquela soma de situações que não fazem parte daquela sentença. A sentença é a reclusão, é o isolamento e não esses processos de vingança, digamos assim, que se dá em relação àquele que está recluso. Porque isso só piora o quadro. Vamos vendo o restante do texto? Mas é uma coisa que devemos pensar sim, e muito. Porque a medida é a reclusão. Todas aquelas outras coisas de deixarem ali apinhados no mesmo ambiente e a sociedade achar que está certo, não está certo. Vamos voltar em Vinícius. Não há direitos sem deveres. Se assiste à sociedade o direito de separar os doentes dos sãos, cumpre-lhe o dever inalienável de assisti-los convenientemente. Não é o criminoso que se deve combater, é o crime em suas várias formas. A medicina não combate o enfermo, mas a enfermidade, suas causas e origens. Enquanto a questão não for encarada sob este prisma, o crime continuará a proliferar, perturbando a ordem e a paz da sociedade. Julgar? Quem somos nós para julgar nossos irmãos, se todos somos réus no tribunal de nossas consciências? Fazê-lo em nome da sociedade? Pois é a sociedade mesma, tal como está constituída, a responsável por grande número de crimes que em seu seio se cometem. As piores doenças são fruto do ambiente. Quando o meio é miasmático e deletério, as enfermidades se alastram, tornando-se endêmicas. Tal é a nossa sociedade. A recrudescência do crime é efeito da materialidade e da hipocrisia reinantes no século. A higiene social seria o melhor antídoto contra o vício e o crime. O código pelo qual se regem as nações, ditas civilizadas, precisa ser reformado. E sê-lo-á fatalmente.
Inspirado no direito romano, o Código cogita exclusivamente da aplicação de penas, quando o dever a curar da higiene da alma. É natural que se condene ao trabalho o homem afeito à ociosidade, empregando-se processos adequados ao caso, ainda que não deixemos de reconhecer que a mesma inércia e apatia sejam a seu turno formas de desequilíbrio psíquico. O homem normal ama o trabalho, não pode permanecer inativo. Como a ociosidade, todos os demais vícios são, no fundo, falhas de caráter, distúrbios de ordem moral. Para corrigi-los, duas medidas se impõem: educação individual e saneamento do ambiente. Cadeira elétrica, forca e guilhotina não resolvem o problema em questão, como atestam as estatísticas de criminalidade dos países onde aquelas penas vigoram. Eliminar a vida física do criminoso não lhe modifica o caráter, não lhe altera numa linha sequer o nível moral. Não é ao corpo, é ao espírito que cabe a responsabilidade pelos atos delituosos. Despertar-lhe a consciência, elevar o grau de sua sensibilidade moral, eis o único processo eficiente no tratamento de tais enfermidades. Este processo chama-se educação. A sociedade viverá sempre às voltas com os delinquentes, enquanto não cumprir o dever que lhe assiste de educá-los. Até aqui, a sociedade, baseando-se no parecer de criminólogos materialistas, invoca apenas o direito de punir. Por isso, ela também vai sendo punida. Há de suportar as consequências do seu erro, até que emende a mão. Aliás, já os prenúncios de uma reforma se vão fazendo sentir. Resta ainda considerar que a única pena que resulta benéfica na regeneração dos criminosos é aquela que dimana naturalmente do próprio crime. Toda penalidade imposta de fora, com caráter de vindita, é contraproducente. Avilta o moral dos fracos, exacerba o ânimo dos fortes, produz por conseguinte hipócritas, cínicos e revoltados. Não regenera, corrompe. Só a educação, equilibrando os poderes do espírito, produz resultado prático, eficiente e positivo. Porque eles voltam, né? Uma vez cumprida a pena, voltam para a sociedade. E a sociedade vai sempre sofrer, então, as consequências dessa visão punitiva. É uma visão punitiva do criminoso, deixando, como já falamos, em condições dificílimas em que se aumenta a revolta, criando hipócritas, cínicos, revoltados, né? Mais corrompidos ainda muitas vezes, né? Porque falta então naquele ambiente o processo de educação. E ninguém pode ser educado, ninguém pode crescer interiormente, dificilmente arrepender-se das situações praticadas, trabalhando os sentimentos em ambientes totalmente hostis, sem condições humanas. E continua Vinícius, o código materialista deve ceder lugar ao código espiritualista. Este não cogitará de julgar, e menos ainda de aplicar esta ou aquela pena como castigo,
mas tratará da educação moral, não dessa moral caricata para uso externo, vazada em moldes ritualísticos, mas da moral evangélica, da moral positiva, que se funda nas leis naturais que regem os destinos do espírito. O Espiritismo vem ensinar a humanidade a reger-se, não mais pelo código romano, mas pelo código divino que reflete a indefectível justiça e a soberana vontade de Deus. Assim termina o texto de Vinícius, e para nós compreendermos melhor o que ele quis nos passar, que em momento algum ele colocou que não se deve deixar recluso aquele que traz perigos para a sociedade, e sabendo que a Terra é uma cópia imperfeita do que acontece no plano espiritual, a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, os comportamentos que nós vemos por parte dos espíritos nas colônias, né, que nós temos aí conhecimento através da literatura espírita, nos mostram o futuro dos nossos presídios, né, o processo educativo que se dará nessas condições. Vamos então começar e a gente dá continuidade na semana que vem. Mais um grupo de suicidas que estavam lá já há 3 anos, já em condições de aprendizado, eles são levados a um determinado ambiente, a uma sala, em que vai ser projetado ali para eles as prisões nessa colônia Maria de Nazaré. Que prisões são essas? Seriam ambientes em que ficariam aqueles espíritos que não teriam condições de um convívio junto dos demais. Espíritos que necessitavam de reclusão, assim como aqui temos os que tomam atitudes, comportamentos que necessitam de reclusão. E o orientador diz a eles: eis em que consistem as prisões neste recanto sombrio do Instituto Maria de Nazaré. E o que começa a aparecer ali, através dos aparelhamentos, né, que não dá para detalharmos agora? De um lado e outro da galeria, as enxovias apresentavam-se aos nossos olhos surpresos como pequenos recintos para estudo e residência, tais como sala de aula, refeitório e dormitório, oferecendo conforto suficiente para não chocar o recluso com a humilhação da necessidade insolúvel, predispondo-o à desconfiança e à revolta. Dir-se-iam pequenos apartamentos de internato modular em o qual o aluno recebesse hospedagem individual, pois esses aposentos eram para a habitação de apenas um prisioneiro. Não me pude conter e atrevi-me a externar impressões dirigindo-me a Padre Anselmo. Pois que vejo aqui um educandário, não uma prisão. Rodeados de amplas janelas e belos sugestivos balcões, por onde penetram ventos sadios, desguarnecidos de grades e de sentinelas, esses aposentos convidam antes ao recolhimento, à meditação e ao estudo proveitoso, dado o silêncio inquebrantável de que se rodeiam. Bem vejo a influência generosa de eméritos missionários educadores, afeitos à direção das instituições escolares, não carcereiros, a se imporem pela violência. Então, o Camilo se coloca assim: todos observaram a diferença dos nossos presídios, com carcereiros muitas vezes despreparados, né? E aquela situação toda que nós bem conhecemos, ou talvez
pensemos que conhecemos, né? Pensamos que conhecemos, porque deve ser muito pior do que nós imaginamos. E, na verdade, não levará a nenhuma recomposição, melhoria de caráter. E a proposta é a reclusão para não causar danos à sociedade, mas um processo educativo para que, quando terminada a pena, essa criatura esteja em condições de retomar a sua vida, pois já terá pago a pena que foi definida. É assim que deve ou deveria ser, né? Então, e nós vamos ver aqui o tipo de trabalho que é dado, obrigatório a esses reclusos, o que eles vão ter que pensar sobre eles mesmos, analisando as suas atitudes, o seu comportamento diante dos códigos divinos que nos regem. Mas fique então para a próxima semana, para o próximo encontro. Mas vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esses momentos em que juntos pudermos aqui estar. Com muita gratidão no coração, tenhamos uma noite de paz. Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. A nossa gratidão a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos que nos amparam, que nos fortalecem. Nós trouxemos hoje do livro que se chama Bênção de Paz, que é um livro que tem a psicografia do Chico Xavier com mensagens de Emmanuel. Ele fala sobre os encargos pequeninos, né, discorrendo sobre o valor das pequenas coisas. Ele começa com um trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios em que ele fala: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E inicia a mensagem: se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio de condução da força. Não fossem as gotas d'água a fonte não existiria. Recusasse a semente a própria segregação no solo e a terra seria deserto. Não se resignasse a pedra com o próprio anonimato nos alicerces e um edifício seguro jamais se colocaria de pé. Lembra-te da poção medicamentosa, né? Lembra do remédio que tira a dor, do copo de água pura que mata a sede, do livro simples que se baseia a cultura complexa, e jamais te digas inútil. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar as grandes coisas. Qualquer subida exige passos e degraus. Assim também nas ascensões do Espírito a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz na esfera de ação direta do Cristo, de Deus. Mas para isso é imprescindível que faças agora tão bem quanto te seja possível, todo bem que és capaz de fazer. Não vejam que esse texto nos convida ali a refletirmos sobre o valor das pequenas coisas, né? Quando ele fala o que seria um piano sem tecla, o que seria um carro sem roda, né? O que seria um serviço elétrico sem fio ali que conduzisse energia, não seria nada, né? Então, tudo que existe no universo tem ali seu papel. E nós, como criaturas de Deus, né, como seres humanos ali criados à imagem e à semelhança de Deus, há muito que pode ser feito, né? Mesmo que seja ali pequeno, mesmo que seja discreto, né? Mesmo que seja ali anônimo, mas o valor que tem ali as pequenas atitudes. E a pandemia acho que tem nos levado, nos convidado a refletirmos sobre isso, porque nos vimos privados ali de tantas coisas,
como a liberdade relativa, e nós fomos redescobrindo, né, o valor de coisas pequenas, do convívio com a família, de resgatar ali um hobby antigo, ou aprender algo novo, como a cozinhar, a cuidar de um animal, cuidar de plantas, uma caminhada, né? E tantas outras coisas que passam ali desapercebidas, como por exemplo o próprio ato da respiração. Quem tem um enfisema pulmonar, quem tem um problema mais sério ali de uma asma crônica, sabe o quão é bom, o quão é importante aspirarmos ali o ar de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, enchermos o nosso pulmão de oxigênio, né? Então, num momento como uma doença em que vivemos, nós começamos a valorizar essas pequenas coisas tão importantes como a saúde, que tantas vezes é desprezada, né? Enfim, é um convite ali para todos nós nessa valorização. E ele diz, né, que não jamais te digas inútil, porque podemos pensar, mas quem sou eu? Que condições eu tenho? Eu sou um espírito ainda com grandes dificuldades. Mas fazendo uma analogia com uma vela, imaginemos o poder que tem uma simples vela numa escuridão. Então aquele que se propõe a fazer ali o bem, que tem as melhores intenções, né, que ele coloca ali a sua boa vontade, o resto vem naturalmente. Tanto que os Espíritos no Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos dizem: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então, se quisermos empregar ali a nossa energia, a nossa boa vontade, né, não tenhamos dúvida que o amparo ele existe, que o auxílio existe, talvez não na velocidade que gostaríamos, talvez não na maneira ali que gostaríamos, mas de acordo ali com o nosso merecimento, de acordo com a nossa conquista, com o nosso esforço, com a nossa paciência. Então jamais nos achemos ali criaturas inúteis, porque dentro daquilo onde nós estamos, como nós somos, no meio em que nós vivemos, há muito que pode ser feito. Então não pensemos tanto naquilo que gostaríamos de fazer, mas sim naquilo que nós podemos fazer desde já. Certa vez alguém falou uma frase que eu achei bastante interessante, que diz que o ótimo é inimigo do bom, né? Porque queremos ali a perfeição, queremos que tudo seja muito, extremamente bem feito, queremos o ótimo, e às vezes o bom já é suficiente, já é necessário, já é ali, já temos as condições relativas, né, para começarmos aquilo que pode ser feito de uma maneira boa. Porque se nós esperarmos ali a perfeição, esperarmos o momento ideal, quando a família estiver ali, os filhos criados, quando estivermos a nossa saúde perfeita, quando a nossa vida profissional estiver bem estabelecida, quando estivermos ali em absoluta paz, enfim, esperamos uma condição ideal e talvez o desencarne chegue sem que essa condição ideal chegue. Então façamos aquilo que pode ser feito onde nós estamos, como nós somos, porque é na tarefa, é no aprendizado, é na luta que nós vamos aprendendo. Então não exijamos nem do outro, nem de nós mesmos uma perfeição que nós não temos. Por isso é que ele fala, nunca se digas inútil, e da mesma maneira ele diz em outro momento, qualquer subida exige passos e degraus. Então um exercício ali para que comecemos pequenos, aos poucos, né, que esses passos persistentes, seguros, eles vão ganhando força. Alguém que sobe ali o cume de uma montanha, aquela subida ela só se faz a partir do momento em que a pessoa dá o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. E antes dessa subida existiu o desejo, a intenção, a vontade, o planejamento, deixando claro que tudo começa pelo nosso pensamento, que quando alimentado, quando ele é cultivado, ele ganha força e ele ali mobiliza ali energias, mobiliza uma força que nós até desconhecemos que nós temos, né? Desde que haja então essa persistência, né? Então, dentro desse conceito das pequenas coisas, pensemos o que eu posso fazer desde já onde eu estou, na família que eu estou, no trabalho que eu estou, seja profissional, seja espiritual,
e não pensando que eu não sou capaz, que eu não estou preparado, né? Ou que chegará ali um momento ideal, ou que em dado momento haverá uma inspiração divina em que eu vou ali como se fosse arrebatado pelo sentimento. Isso não vai acontecer, né? A natureza, ela não dá saltos. A vida não oferece milagres. A vida oferece caminhada, persistência, cair e levantar, né? A vida, Jesus mesmo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ou seja, nós temos que ir ao encontro dele, né? Não esperarmos que ele ali satisfaça os nossos desejos, os nossos sonhos, que ele nos dê provas ali da existência dele, mas ele fala: vinde, ou seja, vá, né? Toma ali a tua atitude, tenha iniciativa, tente, ainda que você não saiba exatamente o que você quer, mas é ali na caminhada que nós vamos nos fortalecendo, que nós vamos descobrindo outros caminhos, outros percursos que vão nos fortalecendo. E o Vinícius fala no livro Nas Pegadas do Mestre sobre essa questão de esperar o momento ideal. Ele diz: porque todos querem fazer o que não podem e deixam de fazer o que podem? Porque não faz cada um o bem onde está e como se acha? Porque enxergam o dever alheio e não veem o seu próprio dever? Então falamos que o mundo está difícil, que as pessoas são individualistas, mas devemos nos perguntar o que eu tenho feito, né? Há no livro Boa Nova um trecho bastante interessante em que um discípulo pergunta para Jesus, né, como é que o evangelho iria se disseminar entre os povos, ele ia ali atingir os corações, se os próprios discípulos tinham dificuldades, se eles discutiam entre eles, enfim, se havia tantos obstáculos. E Jesus diz a ele: essa é uma pergunta que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Ou seja, trazendo para o nosso dia a dia, nós falamos: o mundo é um mundo difícil, é um mundo cada vez mais competitivo, cada um pensa em si. Como o evangelho vai florescer diante de tantas injustiças e de tantas dificuldades? Jesus diria: o que você tem feito, né? Cada um pergunte para si, para que nós não vejamos, como ele diz, somente o dever nos outros, a responsabilidade nos outros, mas pensemos qual é a nossa cota de responsabilidade, né? Qual é a nossa cota ali de abnegação, de esforço, que cabe, que isso gradativamente vai ali tendo um efeito multiplicador, primeiro junto a nós mesmos, no seu próprio equilíbrio, junto às pessoas que convivem conosco, no nosso trabalho, enfim. Nós carregamos junto com nós ali as nossas vibrações, né? Carregamos os nossos pensamentos, essa nossa vibração, e nós influenciamos a todo momento e também somos influenciados, né? Então, não esperemos esse momento ideal, mas como ele diz, façamos aquilo que nos cabe, né? Ele continua dizendo: o que nos importa então é aquilo que não podemos fazer. Portanto, antes de nos lamentarmos do que não podemos fazer, façamos desde logo o que podemos, seja lá o que for. E a verdade é que todos podem alguma coisa, muita coisa mesmo, desde que queiram. As lamúrias, as reclamações, são filhas do subterfúgio, do sofisma, da má vontade, do egoísmo, numa palavra. O dever de cada um é o dever simples, é o dever imediato. Faça cada um o que pode e o que deve no momento. Então é muito comum nós perguntarmos: qual será a minha tarefa aqui na Terra? O que Deus espera de mim? Nesses momentos nós devemos pensar: onde eu estou? O que eu já tenho? Então, não esperarmos ali as respostas prontas, não esperarmos, reforçando mais uma vez a condição ideal, onde eu gostaria de estar, mas pensemos: onde eu estou e o que eu posso fazer, onde eu me encontro. Então valorizemos as pequenas coisas, agradecendo a Deus, agradecendo pela vida, pela oportunidade da existência, porque por mais que cada um de nós tenha as suas lutas, as suas angústias, não tenhamos dúvida de que há muitos e muitos espíritos
que eles dariam tudo para estar no nosso lugar, tendo a oportunidade sagrada de voltar à Terra, do reencarne, do aprendizado, né, para que nessas experiências, né, voltadas ali, às vezes ao sofrimento, à dificuldade, outras vezes temos os nossos momentos de paz, de alegria, mas em toda essa mescla de lutas e de alegrias, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, né, para que um dia nós possamos nos despojar ali dos sentimentos de inveja, de mágoa, né, de tristeza. Isso se faz através da oportunidade bendita da reencarnação. Isso se faz através das pequenas coisas, dos pequenos passos. Então tenhamos sempre a persistência, né, valorizando a nossa vida, valorizando essa oportunidade, né, porque perdemos um tempo valioso na queixa, na lamúria, na reclamação. Então fica aí para que nós possamos refletir então no valor das pequenas coisas, né? E que Deus abençoe os nossos propósitos, Deus abençoe os nossos passos, né, pedindo sempre a Ele que nos fortaleça, que nos ampare, para que jamais nos falte ali o bom ânimo, para que jamais nos falte a certeza de que Ele olha cuidadosamente por cada um de nós, para que jamais nos falte a certeza do amparo do nosso Espírito protetor. Tantas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, quando na verdade nós é que estamos ali distantes de Deus, pela revolta, pelo medo. Então, confiemos na vida, confiemos em Deus, confiemos em nós mesmos. Como diz André Luiz, abençoemos a vida para que a vida nos abençoe. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, que luz se faça em todas as famílias, em todos os lares da terra, todos os doentes do corpo e da alma. Tenhamos aí dias mais fortalecidos, mais confiantes. Graças a Deus, graças a Jesus.